não se confunde com a área de preservação permanente, ok? Reserva legal, área rural. Doutoras e doutores, qual é o percentual de uma reserva legal florestal na sua região? Você que se encontra aí nos estados da Amazônia Legal, ou ainda você que está no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, qual é o percentual da reserva legal em uma propriedade rural no seu estado? Pois bem, doutoras e doutores, o Código Florestal coloca a reserva legal como um regime jurídico que contempla 4 possibilidades, 4 índices. E quais são eles? Se eu tenho uma propriedade rural que se localiza na Amazônia Legal, olha lá, hein? Amazônia Legal, e nesta propriedade rural eu tenho como vegetação florestas, olha, propriedade rural na Amazônia Legal e a vegetação, ela é de florestas, o índice da reserva legal florestal nesta propriedade será de 80%. 80% da propriedade será destinada a título de reserva legal florestal. Uma outra possibilidade dentro da Amazônia Legal é aquela propriedade rural que tem cerrado. Então, qual é a vegetação? Cerrado. Onde se localiza esta propriedade? Na Amazônia Legal. Nessa hipótese, a título de reserva legal florestal, esta propriedade terá 35% para este instituto. De maneira mais simples, será destinado, no mínimo, 35% desta propriedade, propriedade esta da Amazônia Legal e que tem cerrado a título, reitero, de reserva legal florestal. Outro índice são para os campos gerais. Então, se eu tenho uma propriedade que tem campos gerais, a reserva legal será, portanto, de 20% desta propriedade. E, finalmente, para as propriedades localizadas nas outras regiões do país, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, a reserva legal será de 20% da propriedade. Tudo bem com os índices, doutoras e doutores? Fácil de memorizar, não? Detalhe, a reserva legal florestal é uma limitação administrativa. O que isso significa? Significa que não gera direito à indenização o fato do proprietário instituir a reserva legal florestal. Tudo bem? Não gera direito à indenização. Outro ponto importante é que a reserva legal deve ser averbada à margem da matrícula no cartório de registro de imóveis. Deve ser averbado, portanto, a reserva legal florestal. E uma hipótese importante para a sua prova ou mesmo para o nosso dia a dia. Imagine que você é proprietário de um imóvel rural que não possui, que não instituiu a reserva legal florestal. Eis que chega o fiscal do órgão ambiental estadual. E ele diz assim: por favor, você tem que instituir a reserva legal florestal, que é obrigatório para a sua propriedade. E aí, doutores e doutores, quais são as 3 hipóteses de recomposição da reserva legal florestal, uma vez que o fiscal chegue à sua propriedade? Pois bem, a primeira hipótese de recomposição da reserva legal florestal é você recompor 1/10 a cada 3 anos do percentual faltante. Vamos colocar isso de maneira mais simples? Chegou lá, você tem uma propriedade, você instituiu a reserva legal florestal, os limites da reserva legal, mas não tem nada de vegetação. Ora, você vai ter que recompor esta vegetação na sua propriedade, na sua reserva legal. Então, o que a lei coloca como primeira possibilidade? A cada 3 anos, você tem que recompor 10% da reserva legal.
Então, nos primeiros 3 anos, 10%. Depois, 6 anos, 20%. 9 anos, 30%. E assim sucessivamente. Numa propriedade que a reserva legal, a vegetação nela, seja zero, ou seja, não há nada, este proprietário rural terá o prazo de até 30 anos. Olha, 10%, 1/10 a cada 3 anos, então, gradativamente, até recompor integralmente a sua reserva legal, pode demorar até 30 anos. Primeira hipótese, portanto, 1/10 a cada 3 anos. Segunda hipótese, a regeneração natural. O que é a regeneração natural? Desde que tecnicamente possível, e claro, autorizado pelo órgão ambiental estadual, você fecha o local e deixa que a natureza faça a sua parte, deixa que, por si só, cresçam as plantas, a vegetação da sua reserva legal florestal. Claro, pessoal, reiterando, que a regeneração só será possível se tiver um laudo dizendo que, tecnicamente, é uma hipótese, é viável a regeneração. E, finalmente, a terceira e última hipótese. Aliás, esta é que aflige muitos proprietários rurais. Imagine a seguinte hipótese: eu sou proprietário rural e planto 100% na minha propriedade. E aí você diz assim: eu não tenho como instituir a reserva legal, já que estou plantando 100% da minha propriedade rural. Ora, doutoras e doutores, é para se desesperar este proprietário? Não. Existe uma figura, para a gente ir finalizando, que é a chamada compensação ambiental. O que é a compensação ambiental? Eu tenho uma propriedade, olha, 100% plantando, e eu tenho outra. Então eu pego a reserva legal da propriedade que é 100% plantada, ok? E transfiro a reserva legal para uma outra propriedade. Então, este proprietário que planta 100% não precisa ficar nervoso, preocupado, é só transferir para uma outra propriedade que, além da sua própria reserva legal, vai receber a reserva desta outra propriedade rural. Mas vejam bem, para que haja compensação ambiental, tem que ser no mesmo tamanho, na mesma importância ecológica e, preferencialmente, pessoal, tem que ser na mesma microbacia. O que é isso? Tem que ser o mais próximo possível essas duas propriedades, ok? O mais próximo possível. Por isso que o critério é a mesma microbacia hidrográfica. Eu não posso compensar uma propriedade que está em São Paulo com Minas Gerais, ou uma que está em Minas Gerais com a Bahia. Não posso. Tem que ser, portanto, no mesmo estado. Doutoras e doutores, essas são as hipóteses, portanto, da recomposição da reserva legal florestal, e vamos chegando aí ao fim do nosso tema do dia, recomendando a você que estude proteção florestal. É um tema sempre recorrente, sempre suscitado em provas, e que fica aí o meu convite para que você aprofunde essa temática. E vamos agora para o nosso próximo bloco, Pergunte ao Professor. Olá, doutoras e doutores. Vamos começar agora o nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. É neste momento que vamos responder à sua dúvida, ao seu questionamento. E você que está em todo o Brasil, quiser enviar a sua pergunta, o seu questionamento, anote o nosso e-mail, provafinal@lfg.com.br. Recapitulando, provafinal@lfg.com.br, e vamos agora então responder aos questionamentos enviados por você. Professor Fabiano, quem é o responsável por definir localização de uma reserva legal? Existe algum requisito que deve ser observado? Doutoras e doutores, ótima pergunta, pergunta importantíssima. Quem define dentro da sua propriedade o local onde será a reserva legal florestal? Quem define é o órgão ambiental estadual. Pode anotar aí. A definição da reserva legal florestal se dá
pelo órgão ambiental